Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Horas 28 minutos, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Muito bom dia para você, seja bem-vindo. Hoje, 30 de maio, né? E você está na rádio do seu esporte comigo, Juan Rodrigues, sempre trazendo informações nos blocos locais na Bradesco Esportes FM. E vamos falar do seu clube de coração. Afinal, tivemos um grande clássico, o Fluminense ganhando do Botafogo, placar 1-0. Vamos ouvir aqui o gol da vitória, gol de Fred. Olha o Fluminense, roubou o Fred, vai fazendo o gol, bateu, é gol! Edson Gol! Sai do chão, a galera do Flusão. Chora o goleiro, Elton Leite, pode chorar. Chora mais, aos 5, agora tá lá. Um erro de saída da defesa do Botafogo Fluminense. Chora. Tem nada não. Bradesco Esportes. Vamos ouvir o Ricardo Tavares, repórter do Fluminense, falando sobre o assunto. E o Fluminense ganhou ontem do Botafogo por 1-0 em Volta Redonda. Gol do capitão e atacante Fred. O jogo foi válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. E com a vitória, o Tricolor chegou à sua 2ª vitória em 4 jogos. Assim, hoje o Tricolor das Laranjeiras soma 7 pontos e ocupa a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, quem traz as informações é o repórter Tia Leal. Botafogo perde primeiro clássico vovô da temporada e técnico Ricardo Gomes exalta a força do Tricolor das Laranjeiras no confronto de ontem em Volta Redonda. Tivemos uma dificuldade no meio de campo, isso no primeiro tempo, e depois não tivemos dominar o meio de campo seria, fizemos isso durante 3 partidas com o Fluminense. Hoje foi diferente. Então o Fluminense dominou o jogo, por isso ganhou. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. O Teatro Bradesco apresenta sua programação de maio. Nos dias 26 e 27, uma saudação a Whitney Houston. E nos dias 28 e 29, o espetáculo infantil O Rei Leão. Confira a programação completa e informações sobre os shows no site teatrobradescorio.com.br. Cidade do Esporte. Sabadão também é dia de informação na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues e toda a equipe fascinada por esportes em 91.1 chegamos com tudo do melhor para você. A prévia da rodada, bancada de opinião, entrevistas exclusivas e muito conteúdo. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, te encontro aqui na Bradesco Esportes. É no pulo, é no saque, é na cesta, é no ataque, é no alto, é no chão, é no pé, é no craque, é na água, é no vento, é de placa, é de letra, é no peso, é no salto, é de borboleta, é na linha, é na frente, é na raça, é na fé, pra mostrar pra essa gente o Brasil como é. Rapaz, agora é Brad de abraço, é Brad Brasil, é de 1, é de 10, é de 100, é de 1000, é hora de celebrar e vibrar com o Rio, é Brad Bradesco, agora é Brad Brasil. Bradesco, patrocinador oficial dos Jogos Rio 2016. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1.
7 horas 24 minutos, você está na Rádio do Seu Esporte, eu sou o Juan Rodrigues e você está no melhor dial esportivo do Brasil e do mundo. Vamos falar do seu clube de coração aqui na Rádio do Seu Esporte. Para fechar os 4 grandes, vamos ouvir o noticiário do Vasco da Gama. Quem chega é Nicolas Freitas. Fala Cadu Macri, Juan Rodrigues, amigos ligados aqui no Nossa Área, primeira edição, em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Falando de Vasco da Gama, o time da Colina venceu mais uma partida, venceu por 4-3 o Bahia. O jogo aconteceu neste sábado, no estádio de São Januário, com gol de Thales, do zagueiro Luan e 2 golaços do meia Nenê, um de falta e um de fora da área. O time da Colina conquistou o seu 31º jogo de invencibilidade. A última derrota do time vascaíno foi contra o Fluminense no ano passado, em 1º de novembro, quando disputava ainda o Campeonato Brasileiro da Série A. Tá certo, esse Nicolas Freitas com informações da equipe do Vasco da Gama, só corrigido, né, Nicolas? Não estamos no Nossa Área primeira edição ainda, né? Mas daqui a pouquinho estaremos na programação Nossa Área primeira edição a partir das 10 horas da manhã. Vamos falar mais um pouco do Flamengo. Quem chega é Mauro Santana. Titular no lugar de Paulo Vitor, vetado pelo departamento médico com dores lombares, Alex Muralha foi um dos destaques da vitória de virada do Flamengo ontem diante da Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli em Campinas, principalmente no segundo tempo, quando com o Fernandinho expulso, o Flamengo jogou com um homem a menos e sofreu a pressão do clube da casa nos minutos finais. No entanto, o técnico interino Zé Ricardo deixou claro que, a princípio, assim que estiver recuperado, Paulo Vitor volta à condição de titular. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E aí, Alan Patrick, tá no ponto? É o homem da bola parada no Flamengo. Aos 42 minutos do primeiro tempo, Alan Patrick tá preparado ali. E o Fernandinho também, hein? Fernandinho agora jogada ensaiada, agora na cobrança do escanteio. Agora saiu o Fernandinho, ficou apenas o Alan Patrick. Colocou a segunda trave, saiu de munheca o goleiro João Carlos. O chute de fora da área pro gol! Dentro da meia-lua, a bola ainda bate no travessão com o goleiro completamente batido e quica já dentro da meta. Vai buscar lá no fundo, João Carlos. Eu vou contar pra todo mundo. Foi você, Jorge, que fez. Isso não é uma pintura, isso não é uma obra-prima, isso é uma pinacoteca. Pegou de primeiro Jorge e colocou no fundo do gol. Aos 42 minutos de bola rolando no primeiro tempo, Jorge num golaço para virar, e de virada é mais gostoso, virando a contagem, fazendo Flamengo 2, Ponte Preta 1. Bradesco Esportes. O Jorge fazendo o gol da vitória do Flamengo, o Mauro Santana contando tudo pra gente aqui na Rádio do Seu Esporte. Ainda dá tempo de ouvirmos o Fluminense, né? Afinal, foi o grande vencedor do final de semana no Clássico. Vamos ouvir o que o Ricardo Tavares fala pra gente. E com o gol marcado ontem diante do Botafogo na vitória tricolor por 1-0 em Volta Redonda, o atacante Fred chegou à marca de 14 gols em 21 jogos pelo Fluminense contra o Alvinegro. E quem explica a importância do capitão é o técnico Levir Coupe. Mas ele apenas confirmou o que ele sabe fazer. Ele é um cara que tem uma presença de área muito interessante. Apesar de uma certa idade já, ele mantém um jogo de alto nível. E é um jogador que, se cuidar, ele joga. Ele tem um porte físico muito legal, sabe jogar com o corpo, sabe jogar tecnicamente também. Então fez um gol colocado, uma bola pensada, um gol muito comemorado. E nos levou mais uma vitória, né? Lembrando que o Botafogo é o clube no qual Fred mais fez gols com a camisa tricolor. Tá aí esse Ricardo Tavares com informações do Fluminense aqui na Rádio Seu Esporte. No próximo break a gente chega com o Botafogo. Cidade do Esporte.
Sabadão também é dia de informação na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues e toda a equipe fascinada por esportes em 91.1 chegamos com tudo do melhor para você. A prévia da rodada, bancada de opinião, entrevistas exclusivas e muito conteúdo. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, te encontro aqui na Bradesco Esportes. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 7 horas e 53 minutos, muito bom dia para você que carrega a gente na rádio do seu esporte aqui, ouvindo tudo que acontece no esporte. Você aficionado por esporte, escolheu o melhor amigo para começar bem o dia, que é o rádio, que é 91.1. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei destacando seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM, e prometemos no último break local que falaríamos do Botafogo, o único dos grandes que não deu tempo para colocarmos no último bloco local. E vamos agora com informações do Glorioso, com ele, Tia Leal. Hoje à tarde é aguardado em General Severiano o volante do Cearense, de 33 anos, que estava atuando no Fortaleza na Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador rescindiu amigavelmente o seu contrato com a equipe cearense na última sexta-feira e deve realizar exames médicos ainda hoje em General Severiano, para aí depois a assinatura de contrato com a equipe do Botafogo. O jogador, que chega ao Botafogo através de uma recomendação do técnico Ricardo Gomes, que conta com problemas físicos de outros volantes no Botafogo, como Rodrigo Lindoso e Ayrton. É verdade, o Dudu Cearense que chega com uma boa moral no Botafogo, principalmente pelo chefe conhecê-lo muito bem, inclusive ter indicado a contratação do mesmo. Vamos ao Flamengo, quem me chama é Mauro Santana. Em um jogo repleto de polêmica e que marcou a presença de maneira interina do técnico Zé Ricardo à beira do gramado, o Flamengo venceu a Ponte Preta por 2-1 de virada no estádio Moisés Lucarelli pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Wellington Paulista fez o primeiro gol para a Macaca, em lance em que Fábio Ferreira, que estava em condição de impedimento, participou da jogada. No entanto, o lance foi validado pelo árbitro gaúcho Anderson Daronco. O Flamengo empatou após cobrança de falta de Alan Patrick, onde o William Arão, também em condição irregular, estava na jogada. No entanto, Felipe Azevedo, contra, de cabeça, fez o gol. Enquanto Jorge, já no final da primeira etapa, num golaço em que pegou o rebote do goleiro João Carlos, pôs números finais ao placar. Zé Ricardo agradece o apoio dos jogadores. Para ele, únicos responsáveis pelo resultado positivo. 3 dias passou confiança máxima para os atletas. Na verdade, a vitória é só deles. A gente tentou posicioná-los no campo de uma forma confortável e também entendendo os movimentos da Ponte Preta. Graças a Deus deu certo, um poder de superação muito grande de todos os atletas, principalmente a situação que se mostrou no segundo tempo. Contamos um pouquinho com a sorte também, que eu acho que nesse momento também faz parte. E agora é deixar na mão da direção para ver o que vai acontecer. A vitória por 2-1 de virada do Flamengo sobre a Ponte Preta em Campinas marcou uma cena lamentável, quando o presidente Eduardo Bandeira de Melo, em um dos camarotes do estádio Moisés Lucarelli, hostilizado por um grupo de torcedores, fez gestos obscenos para a torcida. Do Rio de Janeiro, Mauro Santana para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. É verdade, a situação do Flamengo não tá nada fácil, né? Continua esse clima ruim entre torcida e a direção do clube. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, em 91.1, melhor dial esportivo do Brasil e do mundo.
Voltamos aqui na Rádio Seu Esporte para informar sobre a segunda divisão do futebol carioca do Rio de Janeiro, onde após 19 anos o Séries caiu. Isso com os resultados do final de semana. A equipe foi derrotada pelo Americano por 1-0 e também contou com empate do Barra Mansa com Sampaio Corrêa, placar de 3-3. O Alves Celeste de Bangu não tem mais chance de sair da zona de rebaixamento por conta do confronto entre Gonçalense e Barra Mansa. Ele foi lanterna do Grupo A da classificação geral com 7 pontos. 8h24, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, comigo Juan Rodrigues, no break local trazendo muitas informações para vocês. Vamos dar uma passadinha nos resultados do fim de semana do futebol carioca. Se liga no placar! Principalmente da Série B do Campeonato Carioca, né? Já sabemos os resultados dos grandes, daqui a pouquinho eu chego com essas informações também. Nós tivemos na Série B, Taça Corcovado, a equipe do Itaboraí fazendo 4-1 em cima do São Cristóvão, lá na rua Bariri. Do Audax Rio fez 2-1 em cima do Barra da Tijuca, fora de casa. O Americano fez 1-0 no Séries e rebaixou a equipe de Bangu para a Série C do Campeonato Carioca. Queimados fez 1-0 em cima do Goitacás. A equipe do Olaria ficou no empate com o Duque de Caxias em 1-1. Detalhe que o Olaria teve 2 expulsos na partida. Numa partida também com 2 expulsões, uma de cada lado, o Campos Atlético Associação Popular Roxinho fez 1-0 em cima do Angra dos Reis. No Sampaio Corrêa, em um jogo de muitos gols, ficou no 3-3 contra a equipe do Barra Mansa. Nova Iguaçu bateu o Gonçalense pelo placar de 2-1. Na classificação da Taça Corcovado, temos no Grupo A a liderança do Audax Rio com 13 pontos, mesma pontuação do Itaboraí, também 13 pontos. No Grupo B, a liderança é do Campos Atlético Associação, 13 pontos. Segundo colocado é o Nova Iguaçu com 10 pontos. Detalhe para a disputa que tem ainda o Angra dos Reis em terceiro também com 10 pontos e o Duque de Caxias em quarto também com 10 pontos. E esses seriam hoje os classificados, os 2 primeiros de cada grupo, para as semifinais da competição. Na classificação geral, liderança do Itaboraí, 33 pontos, segundo o Americano tem 31 pontos e o terceiro, Nova Iguaçu, tem 30 pontos. Hoje estariam rebaixados Gonçalense com 14 pontos, Belfor Roxo com 10 e o Séries já rebaixado tem 7 pontos. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos destacar o Vasco da Gama aqui na Bradesco Esportes FM. Quem me chama com informações é Nicolas Freitas. Depois de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, a quarta em 4 jogos, e líder da competição até o momento, o time do Vasco da Gama, após o jogo de sábado, não teve descanso no último domingo. O time se reapresentou na parte da tarde, mas os titulares não fizeram atividades pesadas, inclusive no treinamento que acontece hoje, antes da viagem. Todo este planejamento é por conta de que na terça-feira a equipe já volta a campo e vai enfrentar o Oeste em São Paulo pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Informações do Vasco da Gama. Vasco teve um excelente jogo no final de semana, um 4-3, né? Não é qualquer dia que você vê 7 gols na partida. E você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 no dial do Rio de Janeiro. Lembrando que tivemos seleção brasileira em campo, 2-0 em cima do Panamá, com gol do estreante Gabigol no segundo tempo, né? Entrou na equipe, e Jonas, que foi convocado depois de um corte, também marcando para a seleção brasileira. Ou seja, o Brasil fez um bom teste diante do Panamá, apesar da fragilidade do adversário. Poderia ter, inclusive, sido um pouco mais decisivo, mas não foi o que aconteceu. Você que está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8h53, você está na rádio do seu esporte, a Bradesco Esportes FM. E vamos falar do seu clube de coração aqui na rádio do seu esporte, começando pelo Botafogo. Quem chega é Tchê Leal.
O técnico Ricardo Gomes pediu paciência com os novos reforços que chegam ao Botafogo ao longo dessa temporada. O mais próximo de ser concretizado é o do volante Dudu Cearense, que passa hoje por exames médicos em General Severiano. Além deste jogador, o Botafogo fechou com Camilo, que veio do futebol árabe, o centroavante Canales, que estava no futebol chileno, e o atacante Rodrigo Pimpão, que estava atuando nos Emirados Árabes Unidos. Não é só contratar e esperar que a resposta seja imediata. Ainda mais no meio de campo e frente, é difícil, muito difícil. Isso pode ser com um zagueiro, no máximo com o lateral, o caso do Vitor Luiz. Né? Então é isso. Temos que ter paciência, mas bem confiante. Hora do Vasco da Gama, quem chega é Nicolas Freitas. A cada jogo que passa é uma responsabilidade maior, tanto para a comissão técnica quanto para os jogadores do Vasco da Gama manter essa invencibilidade. Na coletiva, após o jogo contra o Bahia, em que o Vasco da Gama venceu por 4-3 em São Januário, o técnico Jorginho afirmou que o objetivo do time do Vasco é alcançar e bater metas. O objetivo é ultrapassar a equipe do Corinthians, que foi o time que ganhou 25 vezes quando disputou o campeonato da Série B e é o recorde até o momento. É o Vasco que só pensa em recordes, né? Recordes de vitórias, recordes de invencibilidade. O negócio do Vasco essa temporada é recorde. Vamos ao futebol internacional aqui na Bradesco Esportes FM, onde tivemos a Alemanha decepcionando em Augsburg. Perdeu por 3-1 para a Eslováquia. Mário Gomes marcou para os anfitriões, enquanto Hansik, Duris e Kutka, após um frangaço de Ter Stegen, viraram no jogo. Já com relação à Espanha, contou com a boa atuação de Nolito para fazer os 3-1 contra a Bósnia, em St. Gallen. Pedro fez o terceiro, enquanto o Sparrit descontou. O jogo serviu como preparação para a Eurocopa. Mesma situação da seleção azul, a Itália, que passou pela Escócia, placar de 1-0 na cidade de Tacali, em Malta. Gol de Graziano Pelé. Já Portugal, sem Cristiano Ronaldo, bateu a Noruega pelo placar de 3-0. E essas as notícias do futebol internacional na Bradesco Esportes FM. E para fechar, vamos falar de Messi, já que ele falou, né, no Tribunal de Barcelona, e segundo declarações do El Periódico, essas foram atribuídas ao El Periódico, eles transcreveram as declarações, na qual ele diz que nunca lê os contratos que assina. Ele confia muito no pai dele, que é quem trata dessa situação. Na acusação, a Procuradoria pede 18 anos de prisão para o pai de Messi, solicitando o arquivamento do processo em torno do jogador, entendendo que não esteve nele o conhecimento da fraude fiscal. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 no Rio de Janeiro. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 9h28, eu sou Juan Rodrigues e você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos destacar os 4 grandes do Rio de Janeiro aqui na Bradesco Esportes FM, começando pelo tricolor, o Fluminense, que chega com Ricardo Tavares. E o atacante Richarlison foi titular mais uma vez ontem na vitória sobre o Botafogo, por 1-0. Jogo esse válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo também foi o terceiro do atacante como titular, mas Richarlison ainda não foi às redes com a camisa tricolor. E o técnico Leverkusen fala sobre o jogador. O Richarlison é ótimo, mas é muito menino também. Tá aprendendo, tá jogando, ele não tem um desenvolvimento tático muito interessante. Mas em compensação, ele é um cara muito agudo, ele tem uma presença de gol muito boa também no ataque, e é um jogador que fisicamente ele chegou praticamente no nível, por isso ele foi substituído. Mas é um jogador importante, pode fazer a função na lateral e por dentro também. É um cara que nós contamos com ele pelo resto do campeonato. Lembrando que Richarlison chegou ao Fluminense no início dessa temporada, vindo do América Mineiro por quase 10 milhões de reais.
Do outro lado do clássico, quem conta tudo pra gente é Tchê Leal. Ontem, em Volta Redonda, o Botafogo perdeu o seu primeiro clássico vovô na temporada de 2016. No Campeonato Carioca, o Botafogo, em 3 partidas, venceu o Fluminense por 2-0 no Espírito Santo, empatou em 1-1 jogando em Volta Redonda e conseguiu mais uma vitória por 1-0 no mesmo estádio. Sobre a partida de ontem, o técnico Ricardo Gomes afirmou que o Fluminense dominou a partida e mereceu a vitória. Tivemos dificuldade no meio de campo, isso no primeiro tempo, e depois não tivemos dominar o meio de campo seria, fizemos isso durante 3 partidas contra o Fluminense. Hoje foi diferente. Então o Fluminense dominou o jogo, por isso ganhou. No Vasco da Gama, quem conta tudo é Nicolas Freitas. A cada jogo que passa é uma responsabilidade maior, tanto para a comissão técnica quanto para os jogadores do Vasco da Gama manter essa invencibilidade. Na coletiva, após o jogo contra o Bahia, em que o Vasco da Gama venceu por 4-3 em São Januário, o técnico Jorginho afirmou que o objetivo do time do Vasco é alcançar e bater metas. O objetivo é ultrapassar a equipe do Corinthians, que foi o time que ganhou 25 vezes quando disputou o campeonato da Série B e é o recorde até o momento. Valeu, galera. Fui. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1.